Salve, salve, galera! Uma boa tarde pra você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, nadador, ciclista, skatista e é comedor de bistecão também. O nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do nosso Lorenzo, o mascotinho do nosso Hora do Esporte, tá aqui com a gente. Aê, aquele soquinho maroto. Aê, beleza, grande Luizão, sempre abrilhantando o nosso Hora do Esporte, que hoje está em clima da grande final do próximo sábado. O São José decide o título da Série A3 contra o Capivariano, algo que começou a ser sonhado pelo torcedor, principalmente depois que o clube virou SAF. O objetivo maior era o acesso e foi alcançado. E agora a cereja do bolo é conquistar o título. E para falar sobre os próximos passos da SAF no São José, o Hora do Esporte de hoje recebe o diretor executivo da SAF do São José Esporte Clube, o Bruno Casarini, está com a gente. Tudo bem, Bruno? Fala, Vieira. Tudo bem? Boa tarde, prazer te receber. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente no Hora do Esporte. Obrigado pelo convite, Bruno. Tudo bem? Prazer estar aqui com você para poder falar do São José. Prazer é todo nosso. Primeiro quero saber, o coração tá em dia porque teve jogo decisivo contra o União Suzano, teve Grêmio Prudente, agora Capivariano, testou o seu coração, do seu pai, tá tudo certo, cardiologista aprovou? É verdade, realmente são muitas emoções, né, ali dentro do jogo, ainda mais o que estava em jogo, né, partidas decisivas, emocionantes na sequência, então acho que foi aprovado aí o teste para todos os cardíacos, e não só para a gente, acho que todos que estavam ali no estádio e acompanharam pela televisão, realmente foi um excelente teste. Na época que você jogava, você era jogador, claro, você tem todas as atribuições que um jogador tem, se manter fisicamente, tecnicamente, ouvir o que o treinador fala e tudo mais. E eu te falei da outra vez que você esteve aqui, se era mais difícil ser jogador ou ser dirigente, você falou, puta, com certeza é ser dirigente. Agora, depois que você passou por um campeonato, tá chegando na reta final, pode ser campeão desse campeonato. Potencializou esse lado diretor de futebol, esse homem por trás do gramado, fora do gramado? Realmente é muito mais difícil, é muito mais complicado. Tem muitas variáveis, né? Tem a parte técnica, tem a parte de todos os bastidores, né? Que é muito importante para que realmente ali o jogador consiga, né, desempenhar o máximo dele. Então, realmente, a gente sabe que no entorno tem muitas coisas importantes e participar de tudo isso dá bastante trabalho. Mas nós estamos montando um time forte aí, competente também, para estruturar bem o clube, para dar essa consistência aí que o São José precisa. Bruno Castilho, seu xará, Bruno está aqui com a gente. Bruno, até na coletiva do acesso, do jogo do acesso, você comentou brevemente até que para um primeiro ano de SAF vocês não estavam esperando até esse sucesso, né, de conseguir o acesso logo dessa primeira vez. Como é que é o sentimento para vocês, né? Foi realmente uma surpresa para vocês? Vocês estavam pensando isso talvez um projeto mais a longo prazo, para primeiro, lógico, arrumar a casa, né, internamente ali do jeito que vocês fizeram com o pessoal da agência NTZ, né, ajeitando ali o marketing e todo o processo até de coletivo de imprensa, que é a organização, tal, que está muito mais organizado hoje, para depois jogar isso para o campo, enfim, como é que estava o processo de vocês pensando e em que ponto que vocês falaram assim, não, agora esse é o ponto que dá para a gente conseguir algo mais? Eu acho que a A3 ela é uma competição muito nivelada. E eu acho que esse ano foi talvez o ano mais parelho aí que teve dos últimos anos. Você vê que teve time que caiu com 16 pontos, se eu não me engano. Então, acho que isso nunca tinha acontecido, ou nos últimos 5 ou 10 anos, sempre tinha 2 ali muito abaixo, né? E isso esse ano não aconteceu. Então, a diferença de pontos ela foi muito próxima. É claro que a gente montou um time, né? O objetivo, pelo menos, era brigar, era estar ali no bolo, né, de classificação, que depois a gente sabe que tem vários fatores ali que vão fazendo a diferença. Mas realmente nós começamos muito mal, né? E isso nos deixou preocupados, porque
é o futebol que é o motor principal, né, de um clube. Não adianta nada também ficar criando toda uma estrutura se nós iniciamos muito mal o campeonato, né? Então, realmente, a gente deixou um pouquinho de lado essa parte estrutural, a parte um pouco mais ali dos bastidores, para entrar mais ali no dia a dia do clube, na parte técnica, mexer no que era possível ainda. Tem muita questão psicológica também, tivemos que mexer na comissão técnica, dar realmente ali, fazer o que estava ali ao nosso alcance, para que realmente sair daquela situação. Acho que esse foi o primeiro passo. E depois as coisas começaram a acontecer. A gente sabia que também precisava de uma vitória para realmente, quem sabe, pegar uma sequência. Isso aconteceu. E aí depois eu acho que quando a gente já passou por uma segunda fase, aí o objetivo, a gente sabia que jogando em casa a gente poderia criar um clima difícil para o adversário, com uma torcida, um ambiente favorável. Acho que isso aconteceu. E aí foi uma sequência, né? Claro, depois ir para um mata-mata e a gente já pensou que realmente estávamos muito próximos do acesso, então foi foco total nisso. E o ponto mais crítico, a gente estava falando do União Suzano, foi naquela partida do União Suzano do 3-0 em casa, que a torcida ergueu faixa, né? Falando do muito marketing, pouco futebol, que depois acabou virando até slogan de vocês, a camisa, né? Muito marketing, muito futebol, no final, né? No acesso. Esse foi o ponto talvez mais crítico. Eu acho que da parte técnica ali, sim, né? Acho que foi um momento difícil que nós realmente tínhamos que tomar a decisão. Não só pelo resultado, mas eu acho que pelo desempenho que o time estava mostrando, né? Nós tínhamos um objetivo técnico, né? Que nós avaliávamos toda semana e isso não estava acontecendo, né? O time estava sem energia, estava sem concentração. E realmente eu acho que com os resultados ruins, aí ficou realmente muito difícil, né? Então acho que ali realmente foi um momento muito difícil. Mas a gente sabe que futebol é assim, você passa por isso, tem que saber, tem que ter tranquilidade também, tem que, acho que ouvir muito, ouvir várias pessoas, mas saber também que tem que tomar a decisão e depois assumir a responsabilidade das decisões tomadas. Eu acho que esse que é o papel. É um papel de um líder, né? Então, muitas decisões são difíceis de tomar, tem crítica para todo lado, porque falar antes também, né? A gente sabe que às vezes é um pouco mais fácil, faz parte, mas é o nosso papel ali no dia a dia de tomar essas decisões. Ô Bruno, o São José teve várias nuances dentro da competição, aquele começo turbulento, mudança de treinador, como você falou, depois aquela sequência espetacular de vitórias, rumo à classificação, segunda fase, vários jogos emocionantes. Dá para destacar um aí desses vários que o São José teve? Acho que você falou vários momentos, né? Acho que o jogo do Suzano, o primeiro momento mais difícil, negativo. Acho que o jogo do... Você foi xingado quando você era jogador. Alguma vez na vida você foi xingado? Muitas vezes. Muitas vezes. E agora você foi xingado como diretor. O que é pior? Fui xingado também. O que é pior? Como diretor é pior, né? Como você está ali na frente de um projeto novo, tentando dar seu melhor. Você coloca em xeque, fala, nossa, por que nós estamos fazendo isso? Né? Uhum. Mas passa rápido também, viu? Eu sou muito... Para mim, as coisas, eu consigo voltar muito rápido e acho que eu volto mais forte quando essas coisas acontecem. Então, nunca desisti, nunca me apavorei. Foi difícil, claro, ninguém gosta disso, né? Mas acho que você tem que colocar os seus objetivos e ir atrás. Sempre vai ter gente criticando, vai ter gente também, muita gente apoiando. E é isso, tem que saber lidar dentro do esporte, dentro do futebol, na vida. E nós estamos preparados para isso. Não foi a primeira vez, não vai ser a última. Saber também que quando você está em baixa, isso vai passar. E também saber que quando você é campeão, quando você conquista resultados, pode ser que isso passe também. Então acho que o objetivo é sempre continuar trabalhando, olhando para frente, procurar melhorar. Então eu acho que, de certa forma, buscar esse equilíbrio, né, nos momentos difíceis faz bastante diferença. Então, é assim que a gente tenta levar não só o clube, mas as nossas empresas também. Com certeza. Fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, o bate-papo tá bom, passa rápido, né? A gente vai para um rápido intervalo, já tem mais Bruno Casarini,
o Bruno Constantino, Bruno Casarini, como você queira. Quando ele era atacante era Bruno Casarini, é Bruno Constantino também, é sobrenome, tudo em casa. Os dois Brunos estarão de volta aqui pra gente falar muito mais da final contra o Capivariano, falar de Copa Paulista também, que já tá chegando, já tem planejamento, tem que começar a planejar pra Copa Paulista. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos e a gente continua conversando com o diretor executivo da SAF do São José Esporte Clube, o Bruno Casarini. Bruno, agora já projetando a grande final, o São José conseguiu reverter a vantagem que era do Capivariano. Quando você foi jogador, você sabe que quando um time joga por um empate, é uma vantagem considerável, eles vão jogar em casa. O São José conseguiu reverter essa situação. E agora o São José joga pelo empate. Você sabe também que time que joga para empatar acaba perdendo, né? Então você tem que fazer um esquema aí para não deixar os caras avançarem, até porque o Capivariano é um time que tem volume de jogo. Você, como diretor, mandatário da SAF, projeta essa final, espera dessa final, Bruno? Espera um grande jogo. Acho que o time do Capivariano mostrou ser a melhor equipe, acho, da competição, assim, né? Tem volume de jogo, né? Ficou em primeiro não só na classificação, mas tem volume de jogo. São jogadores muito técnicos, tocam muito bem a bola, leves, jovens, né? E realmente o jogo daqui foi muito difícil. A gente conseguiu reverter, como você disse. A gente também sabia que era um jogo de 180 minutos, que nada ia estar decidido aqui, como não está. Temos essa vantagem, eu acho que não dá para jogar com o regulamento embaixo do braço, porque não dá para ficar atrás o tempo inteiro contra um time que toca muito bem a bola assim. Acho que a gente também conseguiu jogar já numa situação dessa, no jogo contra o Prudente, tudo bem que era um jogo em casa, então a gente soube também lidar com uma certa vantagem já, e a gente acredita que está preparado para fazer um grande jogo, sabendo das dificuldades, respeitando muito o time do Capivariano, mas os jogadores estão muito, muito otimistas aí para a gente conseguir, acho que coroar esse trabalho. Acho que vai ser a cereja do bolo, né, como a gente brinca, coroar esse trabalho da A3 e depois pensar no segundo semestre. É aquela torcida que te xingou, e eu acredito que você entenda esse xingamento, entre aspas, e depois foi lá também te aplaudir os jogadores, aplaudir a comissão técnica, também vocês da SAF. Lotaram o estádio no jogo do acesso e também lotaram o estádio na grande final. Queria que você falasse sobre eles também. Sim, a torcida teve um papel muito importante. A gente estava falando antes, né, no primeiro bloco, acho que a gente começou a ganhar alguns jogos, a gente sentiu que houve um otimismo, uma atmosfera muito positiva aqui em São José, onde a gente andava nas ruas, nos treinos, o pessoal perguntava do São José. Eu que trabalho com varejo calçadista, o pessoal vinha mais falar de futebol do que de áudio. Então, lá. Lotado, né? Não me lembro, assim, a última vez que teve um estádio assim aqui em São José. Acho que os jogadores tiveram muito mérito, são eles que realmente conseguiram sair dessa situação. O meu papel o meu papel e o papel do nosso grupo, né, de empresário, é dar condições, dar suporte, dar apoio, né, para que os jogadores e a comissão técnica consigam executar o melhor possível dentro do campo. E realmente conseguir esse acesso foi... Você tomou um banho foi lá, muito foi bom. Isso? O pessoal buscou mais ali o Ricardo, eu acabei tomando também meio junto ali, mas respingou um pouquinho ali. Mas a festa é assim mesmo, foi muito bacana viver esse momento. Diz aí, Brunão. Você que já esteve lá dentro, enfim, quão aliviado vocês ficaram do fato do Vinícius Popó ter sido negociado antes até dessa partida, a primeira partida da final, enfim, que por ele ser o artilheiro do time do campeonato também é um desfalque grande, né? Acaba sendo um reforço grande para vocês também, né? Foi um desfalque grande, considerável. A gente sabe que qualquer jogador que entraria ali também poderia causar um impacto, né? O time deles é muito bom. Eu acho que assim, o Popó, lá no jogo do primeiro turno, eles tiveram dificuldades, também que estava um campo, um dia muito chuvoso, mas acho que pela nossa forma de jogar, bem fechado, o centroavante deles acaba tendo poucas chances. Isso aconteceu lá e acabou acontecendo aqui também, né, com o centroavante com camisa 9 que jogou. Mas realmente é um jogador diferente, um jogador que fez muito gol. A gente entende o lado do Capivariano também, um jogador que tinha uma proposta de uma Série C de brasileiro. Difícil segurar, né? E o jogador perder... Você já fez proposta pro Popó pra Série A2 ou não?
Não, ainda não. O Popó ainda é do não. Capivariano, é de um amigo nosso. Amigos, um amigos jogador da nossa que... parte. Quem sabe? O detalhe é que é o ainda não, ele falou ainda não. Ainda não. Deu uma É um jogador que fio de esperança. realmente se destacou muito, né? Acho que é um jogador que tem tudo para voltar a um cenário nacional aí, que já teve, né? Jogador da base do Cruzeiro. Realmente um jogador diferente. Mas eu concordo, acho que foi um desfalque muito grande para o Capivariano nesses 2 jogos. Mas sabendo que eles têm muitos jogadores bons, muita qualidade. Achei o time deles muito bom tecnicamente. E agora, mudando de assunto, né, passando da final para já pensando na frente, Copa Paulista, né, como que está a preparação do São José já para esse campeonato, né, que começa acho que no dia 2, né, que você falou, dia 2 de julho. Isso. Então, é um tempo pequeno aí desse final de semana para o título, comemorando o título ou não, mas, enfim, mesmo que não comemore o título, já tem um acesso nas mãos, mas para sei lá, 40 dias aí de preparação. Desde que nós saímos daquela zona nebulosa ali na primeira fase, nós já começamos a conversar sobre a Copa Paulista, tá? Pensar num planejamento, como seria, quantos jogadores, quais jogadores, ficar atento ao mercado também, né? É claro que depois foi passando as fases e nós preferimos segurar um pouco até para ver se teríamos o acesso ou não. Né? E aí você fica tão focado no campeonato atualmente que você acaba deixando um pouco de lado o planejamento completo e mais estruturado para focar tanto no acesso como agora no título. Né? Nós temos algumas conversas, estamos acompanhando o mercado, queremos fazer um time forte, também queremos manter uma base. Acho que isso faz parte, é bom para ter uma consistência de elenco, de grupo. Como você disse, é um bom tempo para uma pré-temporada, mas vai ter times treinando 70 dias para a Copa Paulista, enquanto o São José vai ter praticamente 40 dias. Não vai perder para São Caetano. São Caetano tá acabando lá. Vai perder para São Caetano ou cornetar o seu Espero que não. Lembrando que tem alguns times de Série A2 que a Série A2 já acabou no meio de abril. Né? Exatamente, né? Tem vários times, né? Na nossa chave também. E Série A1 também. Então, acho que a partir de semana que vem é foco total nesse planejamento, a partir de segunda-feira, para a gente realmente montar um time forte para vir bem competitivo nessa Copa Paulista, sabendo que é um torneio também que é usado como laboratório, em algumas situações para A2, mas que nós queremos ter time competitivo. É um caminho mais curto para quem sabe, uma Série D ou uma Copa do Brasil. Claro que vai ser muito disputado, porque só os 2 classificam, né? 2 times, né? Então, a gente precisa ter um time forte e preparado para disputar esse torneio. No futuro, caso aconteça, para o São José, você já pensou seria melhor Série D ou brasileiro? Série D ou Copa do Brasil? Eu acho que para o nosso projeto de médio e longo prazo, a Série D é mais importante, é mais relevante, tem um calendário nacional já, acredito. Não tem nada definido, pode ser que mude, mas se a gente chegar lá, estarei feliz. Na final. Mas, com certeza, se Deus quiser. Bruno, infelizmente nosso tempo é escasso. Gostaria de ficar batendo papo contigo aqui, igual a rádio do Paulo, lá fica 3 horas no ar. Mas falar. Ganha o Paulo, nosso abraço pra você, Paulo. Mas, Bruno, já fica o convite aqui pra você voltar em breve. A gente vai voltar a conversar, falar aí de fato, foco total na Copa Paulista. Quem sabe o São José chegando. Quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Agradecer muito a torcida também do São José. A gente viu muitas famílias nos jogos, crianças. Eu acho que é um público muito interessante, voltando ao estádio, né, a acompanhar esse espetáculo. Agradecer aí todo o pessoal que trabalha com a gente no São José nesse início de projeto. Falar também nós temos um programa Sócio Torcedor, acho que foi uma novidade, Sócio Águia, né, que realmente certo, tem muitas vantagens. Eu acho que o torcedor está acostumando, né, a fazer parte dessas inovações aí que nós estamos trazendo, para que realmente ele tenha um acesso, vários benefícios e que realmente ele participe da vida do nosso clube. Valeu, obrigado. Obrigado a presença, Bruno. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muita informação para você. Tem joseense, tem futsal, tem para-atleta em destaque para você aqui dentro do Hora do Esporte. Não sai daí. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte. Olha só, na segunda-feira tivemos um jogo eletrizante no Martins Pereira. O joseense recebeu União Mogi em uma partida com 5 gols. Tigre do Vale levou a melhor e de virada, hein? Confira aí na reportagem do Brunão e do cinegrafista Fábio Negrão. Até rimou. Solta, Matheus.
Praticamente iguais na tabela de classificação da Bezinha, Joseense e União Mogi buscavam a vitória por motivos distintos. O Tigre do Vale queria se recuperar no campeonato após a derrota para o Flamengo de Guarulhos. Já os visitantes queriam manter a invencibilidade nesse início de competição. Ainda sem contar com o técnico Paulo Campos à beira do gramado, o joseense começou a partida pressionando o União Mogi. Mas foi o time visitante que abriu o placar com esse gol de Brás aos 12 minutos de jogo. O segundo gol do União Mogi saiu aos 25 minutos, quando o Xuxinha foi lançado e tocou na saída do goleiro. Atrás no placar, o Tigre tentava jogadas rápidas pela ponta, mas era sempre parado com faltas. Quando conseguiu chegar na área do União Mogi, o lance foi parado por impedimento. Aos 37 minutos, enfim, o joseense chegou com perigo, nesse chutaço do Estevão, que bateu no travessão e por pouco não entrou. Antes de acabar o primeiro tempo, o joseense ainda chegou nesse chute do Felipe, defendido pelo goleiro Marco Antônio. Na segunda etapa, o joseense conseguiu diminuir o placar logo aos 3 minutos, quando o atacante Júlio César tentou e João Vitor aproveitou a sobra para empurrar para as redes. O gol animou os donos da casa, que foram para cima. Nesse lance, Júlio César quase empata de cabeça. E de tanto insistir, o empate saiu dos pés do atacante, que aproveitou o rebote após o chute que acertou a trave. Aos 25, Xuxinha foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo em confusão com os jogadores do Tigre. Júlio César, de novo ele, tentou esse chute, mas a bola foi para fora. Já no final da partida, o joseense pressionou e obrigou o goleiro Marco Antônio a trabalhar. E no apagar das luzes, quando o empate parecia certo, aos 50 minutos, o joseense conseguiu um pênalti nesse lance. Felipe foi para a bola e fez o gol da vitória para delírio do técnico Paulo Campos nas arquibancadas do Martins Pereira. Após a partida, os jogadores foram até o treinador, que não segurou as lágrimas. Para o técnico Beto Vieira, que substituiu o Paulo Campos à beira do gramado, apesar de sofrido, o resultado foi importante para dar uma moral à equipe. O grupo está de parabéns, são guerreiros. Para você reverter um placar de 2-0 com uma equipe qualificada, esse jogo valia 6 pontos. Então nós trabalhamos muito o lado emocional dos meninos, porque eles tinham capacidade. Com um ajuste nós pudemos reverter o placar, mas não foi nada fácil. Foi a superação de todos os meninos, todos estão de parabéns. E o gol da vitória do joseense foi o primeiro do meia Felipe na competição. Ele contou um pouco como foi esse momento em um jogo difícil. Tive a felicidade, no momento e no jogo todo eu busquei, finalizar, busquei o gol a todo momento e graças a Deus fui coroado no final, Com o resultado, o joseense vai a 6 pontos e chega na vice-liderança do grupo 5, atrás apenas do Guarulhos. Agora, o Tigre do Vale tem pela frente a outra equipe de Mogi das Cruzes, o Atlético, que não vence uma partida há 5 anos. Na Bezinha não tem adversário fácil. Todos os jogos são batalhas e a gente está preparado para que a gente possa começar a pensar neles a partir de amanhã, na verdade a partir de hoje já, depois dessa vitória, e começar a trilhar uma estratégia para poder ganhar deles. A gente não pode subestimar o nosso adversário, Nós temos que tomar muito cuidado, a preparação continua a mesma, a pegada continua a mesma, porque o campeonato só está começando. É muitas rodadas, são 36 equipes, só se qualificam 2. E espero poder estarmos aqui entre as duas. Quem disse que não tem emoção na quarta divisão? Que emoção, em 51 do segundo tempo, pênalti gol. E esse jogo foi cheio de emoções mesmo. O joseense começou melhor, mas em 2 ataques lá o União Mogi fez o gol. Falei, pronto, já... a gente já começa... Foi com 20 minutos tomou 2 gols, não foi? Sim, foram 2 e 2 chegadas. O União Mogi não fez mais nada no jogo praticamente. Só essas 2 chegadas que foi o gol. E aí o joseense conseguiu se recuperar na partida. Lógico que teve um jogador a mais também, O Xuxinha, famoso, glorioso, foi expulso.
E aí o Joseense conseguiu essa vitória aí na Bacia das Almas. Agora, o Bruno, o que está chamando a atenção é que o nosso professor, ele é professor também, que é amigo do Luxemburgo, o nosso querido Paulo Campos está ficando na arquibancada. O que está acontecendo com o Paulo Campos? Pois é, eu fui tentar entrevistar o Paulo depois do jogo, conversei com o Ferretti meio que conversou... Excelente pergunta, repórter. Ele falou que pode ser que o professor saia do Joseense, que ele tem algumas propostas, eu não sei como que está essa situação. Na primeira rodada contra o Mantiqueira ele estava com problema de documentação, eu achei que esse problema de documentação estaria resolvido já, mas parece que ele não entrou nem em campo contra o Guarulhos, né? Não entrou em campo, ficou à beira do campo contra o Flamengo de Guarulhos na última rodada e nem nessa, né? Essa ele ficou na arquibancada. Então, talvez seja... Ele não tenha nem entrado em campo nessa volta dele do Joseense. Que coisa. Então, sorte aí na sequência. O Joseense agora é o vice-líder dentro do seu grupo. Próxima rodada contra o Atlético Mogi. O Atlético Mogi que não ganha há 5 anos? Há 5 anos são 60 jogos sem vitória, sendo 53 derrotas e 3 empates. Acho que até um empate foi contra o São José, pelo que o Paulo me falou. São mais de 200 gols sofridos e 23 marcados, algo assim. Então... Pode, assim, se acontecer do Joseense perder para o Atlético Mogi... Histórico. É histórico e vexatório também, né? Se perder, fecha o clube também, né? Ferretti, se perder para o Atlético Mogi, larga a mão, hein, Ferretti? Apesar de que o Atlético no Mogi, os jogos que ele perdeu esse ano, não foi de muito, não. Foi 1-0, 2-1, tá? Perdeu, né? Quem assistiu os jogos do Atlético Mogi falou que o time tá muito melhor do que anos antes, mas não quer dizer muita coisa também. Que beleza. Então tá bom, sucesso aí pro São José, pro Tigre do Vale, também pro nosso querido Paulo Campos, se ele permanecer no Tigre, se ele for para outra equipe. Paulo Campos é um homem do mundo, né? Já contou história bacana aqui pra gente. Parou guerras. Parou guerras, é verdade. E só com a embaixadinha ele parou guerra, que beleza. Mas olha só, Brunão, mudando de assunto, a informação não para, o tempo urge. Na última segunda-feira, o São José Futsal foi até São Bernardo encarar o Santo André pela 6ª rodada da Liga Nacional e a partida terminou empatada, 2-2. Vamos ver os gols. Solta, Matheus. O primeiro foi do São José. Ian fez boa jogada pela direita, balançou o corpo e tocou para Gabriel, que explodiu o travessão. Na sobra, Wesley empurrou para o fundo do gol. São José 1, Santo André 0. Já no segundo tempo, Israel, de pênalti, empatou a partida para o time andreense. Santo André 1, São José também 1. O São José ficou na frente de novo, o goleiro Lucas foi carregando e lançou no ataque e Gustavo, com um leve toque, só tirou do goleiro Caio para fazer São José 2-1. Mas o Santo André chegou ao empate, Xaropinho carregou e abriu para Léo Catolé. Ele fez a finta e bateu forte para decretar o placar final no ginásio Adib Moisés Dib em São Bernardo do Campo. Santo André 2, São José também 2. Fala Adib Moisés Dib rápido, vai. Adib Moisés Dib. Moisés. É um nome engraçado, Adib Moisés Dib, ginásio lá em São Bernardo. Mas o empate até que ficou de bom tamanho, embora o São José 2 vezes na frente do placar e cedeu o empate de novo. O empate foi um bom resultado por ter jogado fora de casa, mas fica esse gostinho aí de poderia ter vencido, né? Tava na frente do placar 2 vezes, mas quem sabe na próxima partida aí consegue se recuperar. Técnico do Santo André ali, legal, viu? Grande Sidão, técnico de glórias aí da equipe da Intelli lá de Orlândia, dirigiu o Falcão e Companhia Limitada, tá ali como técnico do Santo André Intelli, tá certo? E olha só, pra gente fechar o programa de hoje, a equipe de Parakaratê do Instituto Athlon de São José dos Campos foi até a Uniban, em São Paulo, para a disputa da etapa final do Campeonato Paulista de Parakaratê 2023. Matheus Elias e Júlia Kuranaga, atuais campeões paulistas da modalidade, foram defender seus títulos e se destacaram mais uma vez, ambos garantindo o bicampeonato da modalidade. Matheus Elias, que tem 25 anos, ficou como o ouro na categoria WKF K21 Sênior PCD para deficiente intelectual D2 masculino. E a Júlia Kuranaga, que tem 22 anos e conquistou o ouro no WKF K21 Sênior PCD deficiente intelectual D2 feminino. Em 2023, Júlia e o Matheus colecionaram conquistas inéditas para o karatê joseense. Hoje, eles acumulam os títulos de campeões brasileiro, sul-americano, são atletas da seleção brasileira recém-convocados para o Pan-Americano na Costa Rica, que acontece no final deste mês de maio. É o Parakaratê. Já tem o karatê e agora o Parakaratê sendo destaque, Brunão. E cheio de sigla, né? Ufa! Mas parabéns aí para os atletas que conseguiram essas conquistas importantes.
tanto para karatê, né, para modalidade, mas também, como a gente sempre fala aqui, né, os para-atletas da cidade também tendo bons resultados nas competições. São destaques, realmente são vitoriosos e a gente vai sempre falar de vocês aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo? Brunão, ufa, o programa rápido passa assim, ó, no estalar dos dedos. Grande abraço para você, sexta-feira você está de volta. Sexta-feira estaremos de volta e rapidinho o São José venceu no feminino 4-0 o Pinda. Bom resultado para o São José no Campeonato Paulista. E é isso, até mais. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Até sexta-feira. Verdade, você já estava esquecendo. Bem lembrado aí. Boa vitória das meninas lá em Pindamonhangaba. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, esqueci de você não, aquele soquinho maroto, grande Luizão, sempre com a gente aqui. Agora você fica com a programação da TV Câmara. Sexta-feira, eu, Brunão e o Luizão estaremos de volta. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.